Na segunda página comecei. Saí de um buraco na terra da Almofala, em Portugal. Estava nu e careca, só usava um colar de búzios. Não sei o meu nome. Fui salva por um casal de idosos. Tenho cortes e marcas de violência no corpo. Sou brasileira. Consigo ver os mortos. Não lembro de nada. Acredito em Deus. E é com esse trechinho do livro Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que eu queria trazer para vocês uma interlocução entre a literatura e o processo de aculturação e de identidade. Hoje a gente vai falar sobre como uma cultura diferente pode nos transformar e como isso impacta na nossa identidade. Aqui, a personagem, né, que acabou de chegar nesse novo lugar e ela não se lembra quem ela não sabe o seu nome, ela sabe que ela é brasileira porque disseram para ela sabe que ela vê os mortos porque ela vê, e ela sabe que ela acredita em Deus, mas ela não tem muitas informações sobre ela, e aqui é ela escrevendo, né, o que ela sabe sobre ela no caderninho. E tem muitas reflexões interessantes que eu vou trazer para vocês hoje sobre essa descoberta, porque a personagem do nosso livro, ela se refaz nesse novo lugar, na Almofala de Portugal, até que ela um dia vai para o Brasil descobrir, né, quem ela era antes. E é um processo lindo de reconstrução de identidade, de reconhecimento de si e de junção dessa nova pessoa que ela se torna depois dessa experiência. Então, vamos comigo. Eu me chamo Larissa Pinho e esse é o Na Sua Cachola. Pará, pará, pá, pá, pá. Na Sua Cachola. Psicologia, Migração e Ideias, por Larissa Pinho. Então, pessoal, só para contextualizar um pouco, né, o livro Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, é um livro muito lindo, que teve aí uma extensa pesquisa pela Socorro sobre o povo Tremembé, sobre várias coisas. Ela faz referências ao livro das visões, diz que é um dos livros que não existem, citados aí pelo Saramago. É, é tão rico de contexto, de pesquisa que esse livro tem, que eu não consigo nem descrever. Mas eu quis trazer ele porque eu acho que se eu tivesse lido esse livro em um outro momento, talvez eu não tivesse me apegado tanto a esses detalhes, né? Mas como eu estou estudando psicologia intercultural agora, e isso, né, eu vivo a migração, isso está muito evidente para mim. Então eu quis trazer aí trazer reflexões para a gente poder pensar a identidade e a aculturação. Então vamos lá. Vou contextualizar um pouco do livro, né? A personagem principal, ela ressurge na Almofala de Portugal, sem saber quem ela é, sem saber o seu nome, e ela passa um bom tempo do livro, né? A gente lendo sem a gente saber, ela ganha um novo nome, né? Um personagem, ela dá um novo nome para ela, de Cida, Aparecida, porque ela veio, né? Lembra onde é que ela estava, aonde é que ela ressurgiu. E depois disso, ela vai para o Brasil, ela descobre quem ela era antes, e existe esse processo bem lindo, onde ela reconstrói a identidade dela enquanto Joana, que é o verdadeiro nome dela, né? E com resquícios de Aparecida, com tudo isso que ela viveu. Bom, não vou me estender muito, porque, enfim, não é o intuito aqui falar sobre o livro, né? O intuito aqui é a gente falar sobre identidade e aculturação. Então, quando a gente pensa em identidade, a gente pensa em algo que é particular, um conjunto de características, diria no dicionário, para definir ou individualizar uma pessoa. Mas é tão mais do que isso, né?
são as nossas experiências, as nossas vivências, o impacto que as nossas vivências têm na gente, como isso nos afeta, como a gente reconstrói coisas que nos machucam, como a gente atravessa perdas e a imigração, né, nós passamos, né, por um luto de várias coisas, seja profissional, pessoal, etc. Então, vou trazer um outro trechinho do livro que ela fala: cada palavra era um golpe seco, uma sinceridade dolorosa, a dor da verdade da minha condição, sem nenhum alívio ou disfarce, sem camadas, a verdade crua de que estou perdida no século, no tempo, no vácuo de uma existência sem nome. Essa coisa que nos faz gente, eu não tinha. A ideia de pátria e de ser parte da história, eu não tinha. Ainda não tenho. Então, nessa parte do livro, que é ali meio 2/3 do livro, ela não tem um nome, ela não tem uma pátria, ela não. E às vezes isso acontece no nosso processo de, de aculturação. A aculturação é o processo que passamos, né? O grupo ou pessoa passa quando temos contato com outras culturas. Existem 4 modos de aculturação definidos por Berry, que eu não vou detalhar aqui, mas se você for lá no meu Instagram, @psilarissapinho, vai ter um post lá falando sobre isso. Nesse processo, a gente pode se sentir muito perdido, muito em dúvida, muito sem pertencimento, sem propriedades de quem a gente é, porque a gente saiu de uma cultura, entrou em outra, que é nova, e a gente está ali tentando, né, descobrir quem a gente quer ser dentro dessa nova cultura. E esse processo de reconstrução da nossa identidade, ele pode ser bem doloroso, mas pode ser muito bonito. E às vezes, né, o que pode acontecer no processo de aculturação é que a gente acha que a gente tem que criar tudo novo. Mas a gente gosta de falar aqui no nosso cachola que na nossa cachola ela já tem algumas ferramentas. E que essas ferramentas elas podem ser utilizadas nesse novo ambiente. Mas também a gente vai, sem dúvida, em uma nova cultura, aumentar o nosso repertório e adquirir novas ferramentas, conhecer novas ferramentas para se adaptar a essa nova cultura. E a adaptação, ela não é uma coisa assim, pufo. No começo, tudo pode parecer muito bonito, né? Que a gente chama ali de lua de mel. É massa e tal, mas vai chegar um momento em que você vai começar a sentir falta, no meu caso, né, da tapioca com ovo no café da manhã, que eu comia todos os dias quando eu estava no Brasil, e aqui eu já não como mais. Então, é na culinária, é no clima, né? Eu venho de uma cidade ultra quente, Fortaleza, uma cidade que é sol, uma cidade que tem um ritmo igual. E aqui eu tenho diferentes temperaturas, o sol nasce e se põe em horas diferentes de acordo com a estação do ano. Então, são muitas mudanças. Em algum momento, isso vem e impacta. E a gente precisa não, mas a gente sente a necessidade, porque começa a gerar uma crise, né? Você não sabe, né? Assim, não quer dizer, gente, que o que é difícil é insuportável e que a gente quer ir embora. Não quer dizer, entendeu? Isso é difícil de explicar. A gente só quer encontrar uma forma de ressignificar, de integrar, que é uma dos modos de aculturação, que é quando a gente consegue ali, né, pegar uma parte da sua cultura, uma parte da outra e fazer uma integração. Então, o que que acontece? Acontece uma perda das nossas referências.
E essa mudança de cultura, ela pode gerar perdas muito dolorosas, porque às vezes é uma nova língua, né? Se você está em um país que não fala a sua língua e você não tem vocabulário suficiente para se expressar, e você às vezes não consegue exercer a sua profissão no país, porque você vem da área da saúde, muitas vezes é bem difícil de conseguir validar o diploma. Às vezes a alimentação, como eu falei anteriormente, é completamente diferente a forma de se alimentar, e você e, e não é que você não pode, na verdade é exatamente o exercício de tentar ver o que dá para você colocar da sua cultura, né? Alimentar, por exemplo, dentro da sua rotina, ser possível, e adquirir vocabulário, mas essas perdas, elas podem ser muito difíceis. E aí vem essa tentativa, né, de reconstrução da identidade, que é quando ela diz ali, né, eu sou brasileira, eu vejo mortos, eu acredito em Deus. Ela está ali tentando buscar relações com quem ela está descobrindo que ela é. E como sempre aqui a gente faz uma pequena pausa, porque se você está gostando desse vídeo, se você conhece alguém que está passando por isso, e não é só, gente, mudança de país, às vezes dentro do mesmo país, porque o nosso país é muito grande, o Brasil é enorme, e às vezes mesmo mudando de região, a gente sente esse processo acontecer, porque no sul e no norte a gente não tem o mesmo clima, a gente às vezes não come as mesmas coisas, e às vezes a gente não tem o Ceará, né, conhecido por ter palavras próprias, né, tem coisa que só o cearense diz, e isso também pode acontecer, né, com pessoas que mudam de região, não só de país. Então, se você conhece alguém, se você se interessa por esse tema, tá, gostou, quer compartilhar com alguém, comenta aqui e compartilha com seus amigos. E nesse processo de reconstrução da nossa identidade, existe uma parte nossa que fica, uma parte nossa que vem e uma parte nossa que a gente constrói. E ela fala aqui no livro, uma frase que eu vou trazer: sou brasileira e acho que isso sempre foi a coisa mais importante a descobrir direto. O que é isso? O que trouxe comigo que só existe porque sou uma criatura do Brasil. É lindo, porque a nossa cultura, ela nos faz como pessoa, né? Aquilo que a gente traz com a gente, da nossa cultura, das coisas que a gente aprendeu na infância, das músicas, dos livros, da nossa experiência de vida, né? Eu acho que os brasileiros têm essa sensação, né, de que nós somos um país muito quente. O Ceará é quente, essa terra de gente que ajuda as pessoas no meio da rua, né? Já tem o pai de uma amiga minha que mora no sul e ela dizia: meu pai é com certeza muito cearense, porque ele oferece carona para as pessoas atravessarem a ponte. E é isso, né? A gente tem coisas que são nossas, porque a gente é brasileiro. E esse é um processo que é isso mesmo. Saber isso, o que é isso? O que é ser brasileiro? E isso não é o outro que vai dizer, é você. É você que sabe o que é ser brasileiro para você. É você que sabe o que é que você traz consigo dessa história, dessa parte da sua história. E aí você vai aprendendo, né? No livro, ela fala, né, que ela chega e aí eles vão ensinando para ela o nome das comidas e ela vai aprendendo, né, ela vai se inserindo nessa cultura, ela vai aprendendo um pouco sobre a história do país, um, um pouco sobre como eles falam, o que que eles comem, qual é a história que eles contam, né? E é interessante porque, enfim, fomos colonizados ali por eles, né? Mas isso é um papo para outro vídeo. E ela começa a trabalhar como voluntária, cuidando de idosos.
E nesse momento ela fala que ela se sente muito pertencente a esse lugar, que ela gostava muito de cuidar dessas pessoas, de aprender, né, com isso. E você vê ela se apropriando, né, da Aparecida, que é quem ela era quando ela estava em Portugal e que ela ainda não sabia que ela era Joana. E trazendo aqui um outro trecho, né, sobre essa reconstrução, quando ela está ali muito angustiada porque ela não lembra quem ela não sabe o nome dela, falam para ela, né, escreve tudo no caderno. Sabemos que é difícil para ti não lembrar nada da tua vida nem das pessoas. Não perceber o que te aconteceu é devastador. Mas os outros chegaram quase sempre mudos. Os outros são os outros ressurrectos, que quem lê o livro sabe o que é. Quem não leu são as pessoas que ressuscitam, né, em outro, renascem em outro lugar. Soltando grunhidos que ninguém entende, lá temiam um festival de horrores, ou seja, ela é uma das pessoas que chegou falando. Então, por isso que eles sabiam que ela era brasileira. As palavras vieram e muito paciência. É como reconstruir uma cidade depois de um terremoto. É lindo, é muito lindo, gente. Eu não sei se chega para vocês isso, porque quando a gente migra, né, existe esse terremoto que passa dentro da gente, de coisas que a gente. A nossa visão de mundo muda. Existem tantas outras coisas que a gente aprende, que a gente vê e que a gente achava um grande absurdo e hoje a gente não acha mais, e que a gente aprende a respeitar o espaço do outro, a ter empatia, a ter uma alteridade, compreender que é, reconstruir essa nova pessoa que a gente vai ser nesse lugar requer paciência, requer calma, né? Requer que a gente adicione muitas outras ferramentas, às vezes, na nossa cachola. E é, eu acho importante que a gente considere que a gente precisa ter curiosidade para conhecer essa nova cultura, entender se estar aberto para ela, porque migramos, né? Ter autocompaixão para entender que não vai ser fácil, não vai ser fácil no começo, que vai demorar às vezes, que a gente vai passar por momentos difíceis, principalmente quando a gente tem uma nova língua envolvida e um processo de conexão, né? Criar laços com outras pessoas que te apoiem nesse processo, seja um psicólogo intercultural, seja uma outra pessoa que está passando pela mesma coisa que você, uma coisa que fazer uma leve digressão aqui, se você ainda não migrou e está pensando em migrar, pense em fazer um plano migratório com uma psicóloga intercultural, porque você vai ver o quão isso pode ser diferente para a sua vivência na imigração, na migração, na expatriação, né? Mudando de país, certo? Feche parênteses e vamos continuar. Então, gente, mudar, né, de país ou de região dentro do nosso país é um convite ao autoconhecimento, a essa reinvenção de si. Você vai naturalmente ser transformado por essa nova cultura, né? Aí eu trouxe o livro, né, Oração para Desaparecer, porque a Joana, que é a nossa personagem, ela passa, né, por esse processo que eu, com a minha vivência de agora e os meus estudos da psicologia intercultural, me fizeram pensar que é exatamente o processo de aculturação. Ela chega ali, ela sabe algumas coisas sobre ela,
mas ela não sabe tudo. E em um determinado momento ela vai ali descobrindo essa nova cultura, vivenciando, algumas coisas para ela parecem estranhas. Em um determinado momento ela resolve contactar um cara, inventar um passado para ela. E no momento em que ela vai para o Brasil, para a Almofala do Brasil, ela descobre quem ela é, que ela é Joana, e ela se conecta com essa pessoa, com esse passado dela, com a história dela, e é muito bonito ver ela se reinventando. E no final, né, do livro, ela escreve uma carta para o Jorge, que é o rapaz que ela conhece em Portugal e se apaixona por ele, e ela fala assim: estou esperando que você volte e me busque. Dessa vez, sua Joana. Dessa vez, quem sou? Minha mãe está partindo e me disse, perto de silenciar para sempre, que eu tenho que aprender a viver em estado de sim. É muito lindo. Viver em estado de sim. De ela se reconhece como Joana, ela se reconhece como quem ela é, e ela precisa viver em estado de sim, de se permitir, de conhecer essa nova cultura, de se reinventar, de se descobrir. Eu acho lindo, por isso que eu trouxe esse livro. Ele mexeu muito comigo. Acho que todo mundo aqui já sabe, eu participo de um clube de livro chamado Clube de Leitura Anormal, que é fora da norma. E esse livro me tocou assim profundamente. Foi o último, eu não li na ordem, né, do clube, mas eu li no final do ano. E a Socorro Racioli fez aí uma pesquisa extensa, né, para escrever esse livro. Ele é muito lindo, gente. E assim, ela descobre que em muitas coisas ela sonha, então tem aí uma outra pauta que eu vou deixar mais para frente. Talvez eu até convide uma amiga minha que estuda sobre sonhos para falar sobre isso, porque eu aperriei o juízo dela para assistir ou para ler esse livro por causa dos sonhos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E me conta, né, como você tem lidado com as mudanças culturais na sua vida.